Você já assistiu todas as novelas que possa imaginar até do mundo. Por que você acha que Beleza Fatal foi o fenômeno que foi? Principalmente ali na internet e agora na TV aberta aqui na Band TV. Por que esse fenômeno? Você acha que dava para saber desde o início, assim? Dá para saber desde o início sim, da novela? Sim, quando começou... Bom, primeiramente, uma junção assim de grandes profissionais envolvidos, não é? Você tem o Silvio de Abreu, o Papa, e você tem o Rafael Montes, um grande autor de literatura, Sim. uma linguagem nova, não é, conectado com o público de hoje. Então, isso já é fundamental. Uma bela produção da Coração da Selva, não é? Produtores como Mônica Albuquerque, Edna Palatinic, a Mônica Pimentel, a Jorge Araújo, o Luciano Patrick, a Tamara Damasceno. Você tem um grupo que realmente pensa telenovela. Sólido, não é? Que isso, quando eu almocei com o Cacá, ele comentou, isso é muito importante, você ter grupo de profissionais que pensem a telenovela. Sim. Sim. Pronto. Aí você tem uma temática extremamente contemporânea, Sim. totalmente, que realmente já começa com uma pessoa morrendo, porque aquela obsessão da beleza. Sim, não é? impressionante. Então, eu faço um paralelo com essas novelas que nós citamos aqui da Bandeirantes, né? como Cavalo Amarelo, que eu trouxe a Dercy Gonçalves, O Todo-Poderoso, Os Imigrantes, Meu Pé de Laranja Lima, Ninho da Serpente, que foi um clássico do Jorge Andrade, uma coisa extraordinária. Deveria ser lição de casa assistir a produção Ninho da Serpente. Olha, Ou bom seja, saber. você tem histórias que falam diretamente com aquele tempo. Sim. Não é? Então, isso é importante. Que a novela ela tem um diálogo intrínseco com aquele tempo, aquele espaço, e o que aquele público que, que consome internet, streaming, almeja. Isso que eu achei que foi um grande ganho. Foi ali, Entende? né? É um tiro Ali, certo. claro, e uma história. Então, quando eu vi também... Agora, tem outro fator importantíssimo. Quando eu vi, Cacá, quando eu vi aquela mãe com aquela filha, aquele casebrinho lá pegando fogo, eu falei, gente, isso vai ser um sucesso, porque é um melodrama puro. Não, E no primeiro capítulo, né? Primeiro Fico até capítulo. arrepiado. É isso aí. No primeiro capítulo. É isso aí. No primeiro capítulo. Por quê? Porque o melodrama, ele faz parte do ideário da América Latina. Sim. Não é? Ele foi... A América Latina, ela foi erguida tendo o sofrimento por baixo dela. Que foi tudo que os espanhóis fizeram Sim. na América Latina. Vocês sabem disso? A gente Sim. viaja. Sim, sim. Qualquer passeio que eu vou para Machu Picchu, eu vou para o Peru, para a Colômbia, enfim. Aqui veio o espanhol, dizimou tudo. A verdade é essa. Tem A gente dor e adora- sofrimento, né? Não é? Por favor, não vão me cancelar os espanhóis, porque eu adoro tudo. Eu fui assistir até o Otton Bastos ontem, eu lembrei da novela Os Imigrantes com ele. Sim. Porque Olha ele isso. fez o Antônio Pereira, o português. O Altair Lima era o Antônio Hernandes, o espanhol, e o Rubens de Falco, o Antônio De Salvo, o italiano. Então, lembramos dessa novela ontem, muito até, que foi um trabalho magnífico dele, da Bandeirantes, da Band, de tudo. Ou seja... Bom, mas enfim, então... Só está uma compreendido dúvida. ou não? Tá Não, bem tá. compreendido. Os elementos- Está gostando? Não tô muito... Não, errado. acho que... Não, acho que- tá uma É porque é tanto aula. assunto, parece... Ô, Mauro, você é um professor, Eu adorei. a gente Eu já para tô pra com a te minha ouvir. canetinha aqui, o meu... Você para pra te Não, a gente eu para pra te adorei ouvir. aqui, quando eu entrei, eu já me senti Porque em casa. você falou aqui pra Imagina. gente, Ah. do seu ponto de vista como um estudioso, porque a gente tá aqui, eu e Cacá adoramos novela, a gente gente assiste, ama. a gente acompanha. Júlia não só veio desse universo, Nasceu nesse Nasceu mundo. nesse Nossa, universo. fiquei emocionado até de você. Nossa, foi muito... Eu não Sem acredito em querer- coincidência, né? Mas foi... Então, pra Foi. gente ouvir você falar tecnicamente, trazendo todos os elementos e tal, ajuda a gente e quem tá assistindo a gente a compreender. Porque as pessoas falam, Beleza Fatal, a gente vê na internet as pessoas Claro, falando. claro. É um sucesso, as pessoas gostam muito da novela, é a melhor. Muita gente já indo pro Não, mas hiper, com- é a melhor novela em Mas muitos com certeza, anos. não, e mas tal. com certeza, isso não é. Eu falei, inclusive, para a produtora, eu disse, olha, é uma novela, porque eu frequento a Academia de Nova York há mais de 10 anos, votando no Emerson, então por isso que eu conheço também coisa de Israel, bom, e assim vai. E adoro a China, eu vou com frequência, é um país que eu amo, China, Coreia, Japão. E o que acontece? Ai, meu Deus, me perdi agora. Qual que era o assunto mesmo? Você te disse que tinha falado pra Gabi. A gente tá falando de Beleza que Fatal. merecia o seu M, Madame. pronto, que merecia ganhar o olha M, só. porque realmente ela é muito bem estruturada, as personagens, os temas, mesmo a questão assim
da sexualidade, da beleza, tem o melodrama, tem o folhetim como estrutura básica. Então, não Que é o que a gente Isso- estava falando com o Silvio de isso, Abreu aqui. Precisa justamente. ter a história de Precisa amor. ter a história. Claro, Precisa. claro, entende? Sim. E o objetivo, e um desejo claro. Né? Então, a Sofia, que vê todo aquele drama com a mãe, com a Cleo e tudo mais, ela vai partir para uma vingança. E o povo ama isso, entende? É. Porque nós falamos de um trabalho muito delicado que envolve o psicossocial. É. Não é? Novela, você produzir ficção é uma coisa muito séria. Sim. Lógico. Muito óbvio. séria. É um trabalho científico até. Júlia. E não é que é uma receita de bolo, né? Mas tem uma estrutura que funciona, que a gente sabe que Você funciona. falou bem, não é uma receita de bolo, mas tem que ter uma estrutura. Porque- sem dúvida Exatamente. alguma. Porque quando a gente pega agora essas É. novelas novas que estão vindo, a gente até a gente comenta muito sobre É. isso, mas são novelas que estão vindo muito moralizadas. E aí é uma coisa que fica chata, porque Claro, ninguém quer estar ali porque pra ficar ouvindo eu sermão. pergunto, a vida é isso? É. Não é isso. No dia a dia, né? Na fila do pão. Não, a vida não. Olha, eu ando de ônibus, de metrô, de trem. Quando eu estou no Rio, de bonde, porque é o VLT. Eu pego a barca, eu vou até o mercado, aqui eu vou na Lapa, lá eu vou em Madureira, tudo mais. Gente, quando eu escuto as pessoas e eu converso, não, isso não existe. E o Rafael Não conseguiu fazer isso de uma conseguiu, forma muito majestosa, claro, porque majestosa, ele claro, traz a diversidade, claro. mas de uma forma muito Óbvio, natural, né? óbvio. Vocês Sem imaginam, panfleto, né? Vocês imaginam se a Luiz Azevedo, quando escreveu O Curtiço, ia pensar em coisa moralizante, meu Deus do céu. Não dá, né? Não dá. Não tem não como. É? Claro que não dá. O Machado, quando fez Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando fez Dom Casmurro, ia ficar Casmurro, pensando principalmente. em coisa. Não posso escrever isso, não posso. Claro, tem um limite, eu compreendo que por streaming é uma coisa, quando veio aqui para a Band, sofreu uma outra versão, isso é natural, porque é uma TV aberta, é um Sim. canal aberto, obviamente. Então, isso é importante? Mas é importante que você diga os fatos que estão candentes na rua, nos bares, nos lares, com o povo. Não é? Isso é que fez a nossa telenovela brilhar tanto. Então,